O meu nome é Manuel Campos, sou arqueólogo na Câmara Municipal de Douro, ao qual pertenço, faço parte da co-diretora do projeto de estudos e valorização do Castelo de Galegos, coordenado pelo professor António Vieira Diniz. A nossa comunicação que vamos apresentar integra-se no projeto denominado Estudo e Valorização do Castelo dos Mouros, Vilarinho dos Galegos, Mugadouro, Norte de Portugal, ao qual teve início no ano de 2011. Este projeto, implementado por iniciativa da Câmara Municipal de Mugadouro, representado neste congresso pela Sra. Vereadora da Cultura e Turismo, Dona Regina Vieira, a quem agradecemos a sua presença, conta também com a participação da parceria da Universidade de Minho, envolve uma dezena de investigadores que cobrem diversas áreas do saber, numa abordagem multidisciplinar do sítio arqueológico. O Castelo dos Mouros, de Vilarinho dos Galegos, localiza-se no Planalto Mirandês, no nordeste de Portugal, nas Arríguas do Douro, em frente da localidade espanhola de Aldeia d'Ávila de la Ribeira. Administrativamente pertence ao distrito de Bragança, concelho de Mugadouro, união das freguesias de Vilarinho dos Galegos e Ventuzelo. A estação arqueológica, também designada localmente por Castelinho, Castelos da Mourama e Castro de Vilarinho dos Galegos, ocupa um pequeno cabeço que se distingue na vertente este de um relevo em esporão, implantado na confluência da Ribeira de Vilarinho dos Galegos com o Rio Douro. Esta situação confere ao local uma defesa natural particularmente vantajosa, proporcionada pelas encostas rochosas muito abruptas, tornando o acesso apenas possível a partir do lado de dentro. O substrato rochoso é complexo, aflorando no interior da estação formações graníticas, schistosas e quartzíticas, as matérias-primas que encontramos nas suas estruturas pétreas. O local foi perturbado ao longo dos séculos, tanto na procura dos tesouros dos mouros, que se acredita estarem enterrados no sítio, como no abastecimento de pedra para a construção de socalcos agrícolas e muros de divisória de propriedade. Para além das muitas crateras de escavações clandestinas relacionadas com a pesquisa dos tesouros, refira-se como nota mais marcante a organização do fosso em socalcos para cultivo da oliveira e a redução da área com pedras fincadas para a construção de um cercado para guardar os rebanhos. Consta que na década de 1970 foram realizadas escavações clandestinas no Castelo dos Mouros, havendo referência ao aparecimento de ossos, cerâmicas e objetos metálicos que não conseguimos encontrar. Não obstante, os atropelos sofridos, o Castelo dos Mouros conservou o seu complexo sistema defensivo, constituído por muralha, torreão, pétreos, precedidos por fosso e pedras fincadas, numa solução que encontramos noutros sítios da Idade do Ferro regional, nomeadamente no Castelo Velho da vizinha freguesia de Grossol. No âmbito do projeto de imagens, que abarcam uma área de 200 metros quadrados, no conjunto, as sondagens incidiram essencialmente na área ocupada pela muralha e torreão, tendo sido secundarizada a intervenção no fosso, no campo de pedras fincadas e na plataforma onde se supõe existirem as estruturas habitacionais. Esta é a zona do fosso e, possivelmente, a zona onde existiriam zonas habitacionais. Relativamente ao fosso, está prevista a sua escavação no verão deste ano. Para a área do hipotético povoado, está programado neste período o levantamento por georradar, com o objetivo de circunscrever possíveis estruturas, diminuindo, assim, a área a escavar no futuro próximo.
Deste modo, no âmbito das arquiteturas defensivas do Castelo dos Mouros, abordaremos de forma sucinta o fosso e as pedras fincadas e de forma mais desenvolvida a muralha e o torreão, esperando deste modo contribuir para a clarificação do quadro da ocupação do Val do Douro durante a Idade do Ferro e a Romanização. Para quem chega ao Castelo do Douro, pelo lado acessível dos Mouros, pelo lado acessível, o poente depara com um campo de pedras fincadas constituído exclusivamente por blocos de quartzo de média e grande dimensão, com arestas cortantes, distribuídos de forma caótica. Presumimos que todo o espaço aplanado, frontal ao fosso e muralha, fosse ocupado por esta barreira, o que daria uma área de mais de 200 metros quadrados. Entretanto, o rompimento de uma estrada de acesso aos campos dos Chocalcos, Castelo dos Mouros, e a construção de um abrigo de pastor e de um cercado para a prisão do gado, perturbou significativamente a área sul do campo de pedras fincadas. Verifica-se que estas construções incorporaram grandes blocos de granito e de quartzo, estes últimos, sem qualquer sombra de dúvida, reutilização das pedras fincadas que se erguiam no espaço que ocupou. A intervenção nesta área compreendeu duas sondagens, uma no limite sudeste, contígua ao fosso, e a segunda no limite noroeste. A escavação foi pouco reveladora, quer quanto à estratigrafia registada, com uma potência muito reduzida, quer quanto ao espólio recolhido, que se limitou a alguns pequenos fragmentos de cerâmica atribuíveis à Idade Ferro. Imediatamente a seguir ao cabo de pedras fincadas, para a nascente, fica o fosso, talhado num afloramento granítico, de grão grosseiro, com paredes bastante abruptas, revelando mais de 25 metros de comprimento, 4 metros de largura e cerca de 3 metros de profundidade, registada na área escavada. A parede do fosso do lado nascente, no quadrante sul, foi ocultada com a construção de um possante muro, com 13 metros de comprimento, destinado à contenção de um socalco para as oliveiras. A perturbação do fosso estendeu-se ao interior através de construção de 2 socalcos, separados por um muro de contenção. A vala de sondagem realizada no limite norte do fosso, com uma área aproximada de 20 metros quadrados, foi implementada transversalmente à estrutura, de maneira a permitir traçar um perfil que estabelecesse a relação com a muralha. A escavação revelou uma secção irregular com tendência para o U e 2 níveis de enchimento com espólio de construção de filiação humana. O perfil traçado entre o fosso e a muralha mostra uma distância de cerca de 12 metros e um desnível médio de 2 metros. Como repararam, nos apareceu ali uma fotografia que era a estratigrafia do fosso, que mostrava 2 níveis de enchimento. Não sei o que aconteceu, vai ter desaparecido. Para a poupança de tempo, eu vou ler o texto. Gostaria mais de falar solto, mas de facto há um tempo marcado e isso limita, pelo menos ordena melhor a comunicação. Eu vou falar então relativamente à muralha e relativamente ao torreão, e depois no final faremos um enquadramento geral e uma primeira hipótese de faseamento e de cronologia.
relativamente à muralha, implantada sobre o afloramento rochoso, a muralha utiliza o granito quase exclusivamente como matéria-prima, sendo o residual recurso ao xisto e ao quartzo. Com orientação sul-norte e uma extensão de cerca de 46,5 metros, apresenta tendência retilínea, encurvando ligeiramente nos extremos, formando uma espécie de segmento de círculo bastante aberto, adaptando-se à topografia do terreno. Tal inflexão já foi identificada no lado norte, mas no lado sul, devido à perturbação provocada pela abertura de um estradão e a organização de socalcos, não foi possível ainda fazer a sua comprovação. A face exterior é composta por pedras de tamanho médio, com existência de talhe e algum cuidado na sua disposição. O muro, com ligeira inclinação para o interior, possui a parede irregular, todavia denotando preocupação pela horizontalidade. Sedimentos recolhidos no interior de um potinho em água erguida, com lábio molhado e base em fundo plano simples, achado na sondagem 11 no alicerce da muralha, forneceram uma datação radiométrica de 2110 mais ou menos 30 BT, o que corresponde à data calibrada a 2 sigma, com 98% de probabilidade a 200 a 50 a.C. Esta data revela-se importante para situar uma grande remodelação que teria ocorrido nesta muralha e que, à frente, falaremos. Não obstante, o saco de pedra, verificado ao longo dos séculos, particularmente intenso no setor sul, a altura máxima aqui identificada ronda ainda os 3 metros e, na sua torre norte, atinge os 5,20 metros, o que dá à muralha do Castelo dos Mouros um aspecto monumental. Há que referir que, na base, a espessura da muralha do Castelo dos Mouros atinge os 9 metros. No setor intermédio, infelizmente, a estrutura revela grande destruição devido à tensão provocada pelos muros de divisória e amontoados de pedra existentes no seu enchimento, nomeadamente aqueles que foram provocados por violações que foram feitas nos anos 70. A vulnerabilidade da estrutura, resultante da curvatura nas extremidades pela concentração de maior tensão nesta zona, foi colmatada pela construção de muros de contrafortagem. Do lado norte, escavou-se um contraforte com mais de 2,5 metros de altura e características semelhantes à muralha, denotando contemporaneidade. Outros muros de reforço, claramente posteriores, quer pelo posicionamento estratigráfico, quer pelo aparelho que apresentam, foram identificados neste local, orientando-se perpendicularmente à face da muralha. A escavação de uma área já considerável da muralha, para além de ter clarificado as características da estrutura, permitiu a identificação de fases construtivas que atestam a ampla diacronia da ocupação do local. Do lado norte, perto do ponto onde a estrutura forma uma secção arredondada, foram identificadas 2 fases construtivas bem patentes nos aparelhos distintos. A mais recente, com um aparelho bem cuidado, enfiadas de tendência horizontal, sobrepõe-se parcialmente à mais antiga, construída com pedra sem vestígios de pico e disposição muito irregular. Esta situação foi confirmada no lado sul com a identificação do muro designado estrutura 4, representado na gravura com a cor amarela. No entanto, aqui, os muros das 2 fases não aparecem sobrepostos, mas sim paralelos, tendo o mais recente ocultado o mais antigo. A face interna da muralha revela uma organização em 3 patamares, pelo menos no que corresponde à sua última remodelação. Trata-se dos muros identificados como estrutura 25, estrutura 27 e estrutura 28, havendo rampas que permitiriam a ligação entre si. No caso do muro designado como estrutura 25, ficou clara a sua filiação com a última remodelação, uma vez que ele cobria o enchimento que condenou a entrada sul, de que falaremos à frente. O 25 e aqui passava por cima deste corredor.
paramentos da face interna, tal como da face exterior, apresentam inclinação e foram identificados maioritariamente com granito, com pedras conforme a dimensão e talha regulares. Relativamente ao muro identificado como estrutura 28, que estamos a ver no slide, o melhor conservado, que corresponde ao primeiro patamar, a maioria das pedras em granito parece ter sofrido afeiçoamento superficial, reconhecendo-se a tendência pela uniformidade nas fiadas, com alguns setores do paramento a revelarem alguma horizontalidade. As escavações realizadas em 2012 e 2013 no enchimento da muralha no lado sul, abrangendo uma área de cerca de 50 metros quadrados, permitiram a identificação de um corredor de acesso ao interior do povoado, acesso esse condenado com entulhamento com pedras de terra e fecho das entradas com o paramento da muralha atualmente visível. O corredor, com cerca de 3,30 metros de largura, 7,45 metros de comprimento e 2,50 metros de altura máxima, foi construído maioritariamente em granito, com pedras sem vestígio de utilização de pico, dispostas irregularmente e sem qualquer argamassa. A escavação, ainda parcial deste corredor, revelou exclusivamente materiais cerâmicos e metálicos da Idade do Ferro, assim como muitos exemplares de osso atualmente em estudo. A datação radiométrica de carvões recolhidos na Unidade Estratigráfica 72, correspondendo a um dos primeiros níveis de utilização, forneceu como resultado 2.360 mais ou menos 30 TP, o que corresponde, em data calibrada a 2 sigmas, com 98% de probabilidades, a 480 a 390 a.C. O torião, bem perceptível na topografia do terreno, sugeria um perímetro circular, facto que as escavações só confirmaram parcialmente. Partindo da muralha do lado norte, onde apresenta um alinhamento retilíneo para poema, com cerca de 15 metros, inflete seguidamente para sul e posteriormente para nascente, terminando em alinhamento reto, encostado na muralha. Enquanto o paramento norte apresenta uma altura de cerca de 6 metros e o paramento sul de cerca de 2 metros, no lado poente os paramentos foram apiados, restando praticamente afiada do alicerce. A pressão provocada pelo peso da grande massa construtiva que caracteriza este torião parece ter sido aliviada pela edificação de um contraforte de forma semicircular que rodeia aquela estrutura. Temos, e está visível nas regras. A linha está meio apagada no céu. Que rodeia aquela estrutura. Uma sondagem implantada no paramento sul mostrou a junção do muro de contrafortagem com o torião e a sua destruição parcial pela construção do muro de socalco contemporâneo. Também no lado norte é visível um possante muro retilíneo que adoça ao torião, desenvolvendo-se entre a muralha e o muro de contrafortagem antes referido, sendo notória a diacronia entre as diversas construções. Estamos a falar deste muro, este aqui. Este é, portanto, o reforço, o anel de reforço do torião. Estes muros escalonados, além da função de reforço, parecem ter tido um papel ativo no acesso ao interior do povoado, pelo menos num determinado momento da sua vida. Tal presunção baseia-se na sua forma rampeada, na largura que apresentam e no vão que existe entre a muralha norte e o cunhal oeste-sul em ângulo de 90 graus, daquilo que supunhamos ser o torião e que hoje percebemos tratar-se de uma torre de uma terceira fase que determinamos no povoado. A escavação neste local mostrou a condenação deste vão, em momento difícil de terminar, dada a grande perturbação provocada pelos caçadores de tesouros e sacadores de pedra, e a ausência de espólio arqueológico nos níveis identificados. Nota-se, no entanto, pelos aparelhos dos paramentos
que aqui poderá ter ocorrido uma remodelação ou reconstrução, talvez já em momento avançado, quiçá automedieval, dada a má construção da estrutura. E falamos em momento automedieval, devido a materiais que atribuímos a este período, não exatamente na sondagem que fizemos neste local, como disse, praticamente estéril, mas aparecidos noutras sondagens do povoado. Neste slide, agora eu vou falar para apressar, neste slide nós estamos a ver o lado norte do Torreão, onde poderemos ver, por um lado, a ligação do Torreão com a muralha, portanto, que encosta, sendo, portanto, não no mesmo momento construtivo exato, mas no momento imediatamente a seguir. A existência, no slide à esquerda em baixo, da ligação do anel de reforço com o Torreão e também o muro contemporâneo, que de alguma maneira perturbou todo esse local. E podemos ver ainda no slide da direita uma sapata de um muro retilíneo, portanto, que reforçaria também o Torreão deste lado norte, que de qualquer forma, comparado com o lado, aliás, do lado sul, desculpa, comparado com o lado norte, é muito menos monumental. Relativamente à torre, portanto, como eu disse, nós, num primeiro momento, tínhamos percebido que o Torreão faria um ângulo de 90 graus e presumíamos uma entrada no Torreão que não se veio, portanto, a confirmar. O cunhal que nós tínhamos encontrado e que conseguimos, portanto, desenvolver a escavação nesse local, proporcionou-nos a identificação de uma torre mais ou menos quadrangular, pequena dimensão, uma torre maciça, e que tem uma escada adoçada do lado sul. O fechamento da entrada, portanto, que está definida entre o cunhal e a muralha, corresponde exatamente, portanto, ele fecha ali uma entrada que nós encontramos ainda no meio da violação que essa zona teve. Conseguimos mesmo assim encontrar um nível de pavimento, um resquício de um nível de pavimento, que vai tocar também portanto, junto da escada. A escada forma quase como um hall de entrada e está exatamente ao mesmo nível que estava essa entrada. Nós podemos ver ali, portanto, a planta da torre. Falta definir o lado de poente, portanto, também o lado onde a pendente está mais evidente devido ao desmonte de parte do muro do Torreão do lado de poente. Não sei se lembra, eu disse que o lado norte do Torreão tem ainda 6 metros o total de muros, o lado sul tem ainda de 2 metros, 3, mas o lado de poente está no nível do alicerce do Torreão. E, portanto, o saque da pedra desse lado criou ali uma vertente mais pronunciada que destruiu a face da torre desse lado de poente. No lado sul, e aqui o paramento este, e aqui a muralha. Portanto, este espaço, estamos a ver ali um nível, que é o nível que corresponde à entrada, que depois foi, portanto, condenada, tapada com paramento de pedra do lado norte, e do lado sul temos os sedimentos. Pode passar. Mais um aspecto do Torreão. Aqui já se vê a escada completamente escavada e também bastante perturbada por uma outra construção. Podia chegar ao slide de trás, se achou, que é uma construção de forma mais ou menos pentagonal, que corresponde a uma quarta fase construtiva neste sítio.
e que presumimos que se pode tratar de alguma estrutura eventualmente construída até nas guerras da restauração do século XVII. Eventualmente. Não temos ainda grande sustentação para essa hipótese, mas existem referências à exploração de minas de chumbo em Ventuzelo, portanto faz parte hoje da mesma freguesia, para as balas a utilizar as armas da guerra, da restauração. E encontramos também neste local uma blanca espanhola, portanto, começou por ser cunhada pelos reis católicos, ainda no século XV, mas que perdura a sua cunhagem até para lá do século XVI e que eventualmente poderá estar associada a esta estrutura que não tem aparentemente ligação com a torre, mas poderá ser, portanto, uma utilização posterior, uma reorganização deste espaço, desta torre de vigia, que ainda estaria com uma altura considerável e, portanto, um local, uma atalaia durante essas guerras, uma vez que o Castro de Vilarinho, como o Emanuel disse, está mesmo em frente à aldeia da Ávila de la Ribera, portanto, em Espanha, as guerras da restauração, como toda a gente sabe, foram entre Portugal e Espanha. Para concluir, apresentamos aí um esquema, portanto, com uma hipótese de faseamento para as defesas do Castelo dos Mouros de Vilarinho dos Campos. Então, uma primeira fase, portanto, dentro da primeira Idade do Ferro, nós colocamos uma primeira muralha pétrea e, eventualmente, fosso, porque consideramos que o fosso, com as dimensões que ele possui, uma profundidade de 3 a 4 metros, uma largura de 4 metros e uma extensão de mais de 25 metros, seria, portanto, um local por excelência de fornecimento da pedra que vai, portanto, servir para, precisamente, a construção da muralha. Uma segunda fase, ainda dentro da Idade do Ferro, na segunda Idade do Ferro, que tem a ver com a remodelação da muralha, portanto, a condenação da entrada no lado sul, o atulhamento dessa entrada e a construção de uma face mais monumental, que, em alguns lados, colou a face anterior e, em outros, se sobrepôs, portanto, reutilizou. Não sabemos, não temos ainda neste momento dados que nos permitam avançar com alguma hipótese para o campo de Pedras Fincadas. Admitimos que ele possa até já existir na primeira fase, uma vez que o próprio fosso possui veios de quartzo. Como se lembram, as Pedras Fincadas do Castro de Vilarinho são todas em quartzo, são blocos de quartzo, única e exclusivamente. Quartzo branco, portanto, que dão um brilho e dão também uma superfície cortante muito impactante, e é provável que parte dessa matéria-prima tenha sido mesmo recolhida dentro do fosso, onde existem veios, portanto, que fornecem blocos de dimensão considerável. Portanto, é possível até que já no primeiro momento do campo de Pedras Fincadas, ou então no segundo momento, de certeza que ele já lá estaria. Para o terceiro momento, para uma terceira fase, portanto, colocamos então a readaptação do torreão que será construído durante a segunda Idade do Ferro, provavelmente, e que, portanto, depois vai ser remodelado em período, portanto, romano, medieval. Precisamos de aferir melhor esta cronologia. E um quarto momento de condenação, portanto, do acesso à torre pelo lado norte e de construção daquela estrutura pentagonal, eventualmente dentro da Idade Moderna. São hipóteses, portanto, que colocamos neste momento para as defesas do Castro de Vilarinho. Precisam de ser afinadas com novas escavações que vamos realizar, como o Emanuel disse, no próximo mês de julho, em que vamos escavar o fosso, portanto, vamos terminar a escavação do fosso, fazer uma sondagem naquela linha que apresentamos no perfil que liga o fosso à muralha, no sentido de tentarmos determinar se existe um outro fosso, porque é provável que até exista outro fosso,
Escavações que têm sido realizadas no Vale do Sabor têm mostrado, de facto, têm mostrado novidades inusitadas e, portanto, admitimos que possamos também encontrar ali outro tipo de novidades e vamos escavar, vamos avançar também com um trabalho sobre a parte do povoado que tem que existir, que até ao momento ainda não encontramos, com exceção de uma construção que atribuímos ao proprietário da Românica, que não tratamos, uma vez que iremos falar apenas do sistema defensivo. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado pela exposición, a isto. Y nada,